Boa noite, queridos irmãos. Um grande bem-aja de coração a todos quantos nos acompanham no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje concluiremos o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o maior capítulo do nosso Evangelho. Nas lives anteriores foram já abordados os seguintes temas: justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. E nas instruções dos Espíritos também estudamos o bem sofrer e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, um homem de bem teria morrido, e, por último, os tormentos voluntários. Hoje temos para reflexão os últimos 7 itens do capítulo 5º. A verdadeira desgraça, a melancolia, provas voluntárias e verdadeiro silício. Continuando assim, nas instruções dos Espíritos, vamos começar pelo tema a verdadeira desgraça, ao encargo de nossa irmã Delphine de Girardin. Seguidamente a melancolia, por François de Geneve, e, por último, provas voluntárias e verdadeiro silício, com a participação de um anjo da guarda, Bernardin, espírito protetor, e São Luís. Vamos começar pela verdadeira desgraça. E nos diz a nossa irmã Delphine: todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça, para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento que traz funestas consequências não é na realidade mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscais com o mais ardente desejo. Tende esperanças, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus, ninguém escapa ao destino. As provas credoras, mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto,
e restabeleça sobre a verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, à paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contando que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa àquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contando que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Vamos agora analisar a melancolia. François de Geneve. Acredita-se que François de Geneve tenha sido Francisco de Sales, bispo de Geneve, nascido a 21 de agosto de 1567, desencarnando a 28 de dezembro de 1622. François de Sales foi um sacerdote católico savoiano de Savoia. Foi bispo de Geneve e declarado santo e doutor da Igreja pela Igreja Católica. Vejamos o que ele nos diz sobre este tema. Sabeis, porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não têm acesso às amarguras terrenas. E as reflexões sobre este tema faremos depois da apresentação. Vamos agora falar sobre as provas voluntárias e verdadeiro silício. Ao encargo de um anjo da guarda, Bernardin, espírito protetor, e São Luís. Vejamos então o que o espírito, um anjo da guarda, nos diz a este respeito. Perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se num espinho retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários?
A isso responderei muito claramente. Sim, e um grande mérito, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. Não quando eles só têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há, como vemos, uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga já por vezes bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições, pelas consequências inevitáveis. Bem, outra questão é dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um verdadeiro sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixastes vossos tocadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso silício, verdadeiro silício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlabrecedoras da fortuna, mas antes vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, pois que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai o vosso amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Agora temos a participação de Bernardin, espírito protetor, e nos responde à seguinte questão: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Já vos dissemos, nos diz Bernardin, e repetimos muitas vezes, que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas e que tudo o que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás além disto? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador, que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça?
Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido: é a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento, se não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Auxiliai-vos sempre, em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo o homem de bom coração, sobretudo os espíritas. Porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la segundo o que julgar a respeito. Resumamos assim: estais todos na terra para expiar. Mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. E agora vamos ter o testemunho de São Luís. Item 28. E a questão é colocada. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Vejamos a resposta. Mas quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até à beira da sepultura para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Outra questão. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? E a resposta. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, e por conseguinte ao suicídio de intenção, embora não haja de facto. O pensamento de que a sua morte serviria para alguma coisa é ilusório, simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-la aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir à pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa e não morrer porque, uma vez morto, já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida, antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário.
mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Questão 30. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso poderá ser considerado como suicídio? Não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter a certeza de que realmente vai morrer naquele ato? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela muitas vezes querer levar a prova da resignação até ao último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Última questão. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos? E poderão tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? Esses sofrimentos podem sim ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão, com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. E terminamos aqui esta nossa apresentação. Vamos fazer algumas reflexões. Vou terminar aqui o compartilhamento de tela. E agora vamos tecer aqui alguns comentários em relação aos temas abordados. Sobre a melancolia. A melancolia é uma das maiores doenças da alma. Sutilmente ela vai investindo devagar, mas com segurança, tornando-se poderosa, tenaz, destruindo as esperanças, aniquilando as aspirações, deixando em derredor pessimismo e amargura. Apoia-se em falsas motivações que lhe servem de fundamento, transformando essas motivações em instrumentos de dor, enfermidade e derrota. A melancolia sustenta-se na autopiedade e compraz-se em espalhar o ácido corrosivo do desânimo. Vem de procedência remota, ligando-se aos abusos do nosso passado culposo e manifestando-se através de tristeza indefinida, disfarçando o remorso que a carne abafa nos centros da nossa memória espiritual. Embora a reencarnação seja abençoado ensejo de libertação, nem sempre o espírito escravizado se dispõe a lutar contra as próprias imperfeições. As vítimas da melancolia fogem da realidade. É uma das formas pelas quais se manifesta a demência, caracterizada por alucinações, que são as lembranças inconscientes do passado. Entretanto, já há 2000 anos, brilha a luz do conhecimento evangélico, verdadeiro tratado de higiene mental e de ciência psicossomática libertadora. Eu sou a porta. Tomai a vossa cruz e vinde. A vereda é estreita e a passagem também é estreita. Tende ânimo. Bem-aventurados os que sofrem. O que pedirdes ao meu Pai orando, vos será concedido. Buscai e achareis. Eu sou o caminho. Estes enunciados de Jesus são apelos indisfarçáveis e consolos, estímulos e rotas que merecem exame e consideração. E o Espiritismo, atestando a continuidade da vida, explica que as dificuldades e afeições, doenças e limitações remontam ao passado do espírito, traçando linhas de segurança para quem deseja felicidade e alegria ao longo do curso. Se nos sentimos sitiados pela hipocondria ou envolvidos pelas malhas perigosas da melancolia, devemos expulsar com um esforço titânico as trevas que nos envolvem, fazendo luz íntima,
acendendo a lâmpada do Evangelho na mente turbilhonada. Não nos permitamos a devaneios deprimentes, nem pensamentos na morte como solução e liberdade. Apenas o corpo morre. Morrer e prosseguir são impositivos da vida. A vida é uma engenhosa expressão de Deus. A vida é Deus se expressando em tudo o que existe. Nós somos o soldado e a nossa mente o campo de batalha. Devemos ser o vencedor. Lembremos que na Terra nada é definitivo, estando tudo sujeito a mudanças. As pessoas devem mudar com a força do progresso espiritual. Jesus Cristo é conhecedor de todas as nossas necessidades. É o pastor de todo o rebanho do planeta. Busquemos Jesus pela oração e Ele nos ensinará a escolher o melhor que possamos receber. Sigamos somente a Jesus Cristo, por ser somente Ele o caminho, a verdade e a vida. Seu Evangelho é o caminho, porque seguindo-o não nos perderemos nas veredas da incompreensão, do ódio, da injustiça e da perversidade. O seu Evangelho é a verdade, porque é eterno, desafia os séculos e transpõe os milénios, perde-se na eternidade do tempo. O seu Evangelho é a vida, porque o Espírito se alimenta dele, nele vive e ganhará a vida eterna. O Espiritismo, através do Evangelho, vem cuidando de levar a todos os preceitos evangélicos, fazendo aprender as imortais lições da Boa Nova. Agora, relativamente às provas, ao silício, precisamos questionar-nos: por que existimos? Qual o nosso principal objetivo? Qual a necessidade das provas? Entre outras coisas, as provas servem para exercitarmos a inteligência, a paciência, a resignação. Numa palavra, as provas servem para que cada um possa evoluir. Mas para isso necessitamos uns dos outros. Para quê? Para pormos à prova a nossa capacidade de tolerância, paciência e a nossa capacidade de amar. As dificuldades da vida obrigam-nos a buscar os meios de livrarmos delas. E assim vamos evoluindo. Lá diz o provérbio: a necessidade faz o engenho. Porém, perante as dificuldades, podemos sempre agir de duas maneiras, de forma ativa ou passiva. Se agirmos de forma ativa, enfrentamos os problemas e, procurando vencê-los, evoluímos. Se agirmos de forma passiva, nada fazendo, os problemas acabam por nos vencer e estagnamos. Então, procurar os meios que nos ajudem a solucionar os problemas com que nos defrontamos, sejam eles de ordem física, emocional, intelectual ou outros, faz parte dos objetivos que precisamos atingir. E dessa luta, Deus espera que saiamos vencedores. Também precisamos lembrar que as provas visam unicamente ao nosso aperfeiçoamento e não ao nosso sofrimento. O sofrimento é sempre um efeito que tem como causa a nossa imperfeição. Quando formos perfeitos, não precisamos mais sofrer. Enfrentar os problemas e procurar vencê-los é não só lícito, como necessário, pois que se nada fizermos para vencer os problemas, serão estes a vencer-nos, como já dissemos, e depois vem o desespero, a revolta, que nos fará sofrer ainda mais. Mas martirizar, torturar o corpo é contrariar a lei divina, que ao contrário nos dá meios de o sustentar e fortalecer. Porém, se na tentativa de auxiliar o próximo agravarmos nossos sofrimentos, aí sim haverá mérito, porque nesse caso não nos move o egoísmo, mas o altruísmo que nos importa cultivar. Mas não queiramos complicar as coisas, agravando as dores, pois as provas que Deus nos prepara já são suficientes. Serão bem-aventurados todos os que, tendo dores, as suportarem com fé, coragem e resignação, aceitando-as como remédio salutar e ainda necessário à evolução de cada um. As bem-aventuranças anunciadas por Jesus estão condicionadas a esse sofrimento resignado, sem murmúrios, mas acima de tudo imbuído de esperança e muita fé na providência divina, que de certo nos proporcionará meios
que nos permitam ultrapassar com êxito todas as provas. O verdadeiro silício consiste no sacrifício que fazemos, objetivando a nossa melhoria espiritual, mortificando o nosso espírito e não o nosso corpo. Precisamos, contudo, ter presente que não é só o sofrimento que redime. Jesus nos ensinou que o amor regenera a criatura ante seus erros do passado. Cultivemos, pois, a prática do amor e assim, mais rapidamente, nos libertaremos dos sofrimentos que nos constrangem. Chegados ao final do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, resta-nos convidar-vos a colocar as perguntas que achardes pertinentes e nós tentaremos responder às vossas dúvidas. Desejamos, entretanto, uma ótima semana para todos, com muita saúde e paz.